Meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, os que estão aqui conosco presencialmente, os que estão em seus lares. A minha oração é que todos estejam bem, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem preservado as nossas vidas, e desde o início da pandemia eu tenho repetido isso, para a missão, para o cuidado na direção do próximo. Hoje vamos continuar a nossa mensagem, série de mensagens 180 graus, reorientando os desejos do coração. Pedi licença para o presbítero Aro para fazer um comentário. Nosso pastor está de férias, né? Reverendo Wellington, teólogo formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul, considerado um dos melhores seminários. Eu considero o melhor seminário nosso da IPB, especialização em revitalização, plantação de igreja, mestrando em pregação no Centro de Pós-Graduação André Jumper. Então temos um pastor, graças a Deus, preparado. E um presbítero vai substituí-lo. Então qual é a contrapartida que a gente tem? Disse ao Aro, a gente perde no conteúdo, na profundidade, na densidade da exposição. Mas eu acho que a gente ganha em estética e aparência. Eu sou mais bonito que o reverendo. Me perdoem. 2 pessoas falaram isso para mim, eu acredito, irmãos. Falecida mãe, Dona Luzia, falava que eu era um japonesinho lindo. Acredito. E Dona Luciane me chama de príncipe. Então, perdemos um pouco no conteúdo, mas ganhamos aí na estética e na aparência. Brincadeiras à parte, vamos caminhar na nossa exposição. Só para a gente rememorar um pouquinho, meus irmãos, o que nós vimos na semana passada. E eu gostaria muito mesmo que os irmãos guardassem essa verdade no coração de vocês, no coração. Porque da mente para o coração é um caminho muito distante, difícil de ser percorrido. Percorrer o caminho, os 20 centímetros que separam o nosso cérebro do nosso coração é um caminho árduo e difícil. Mas eu gostaria que vocês guardassem no coração essa verdade, que nós somos aquilo que nós amamos. Nós somos aquilo que nós amamos. Por isso que na questão da idolatria, nós nos tornamos a semelhança daquilo que nós idolatramos. Por isso, o que nos define são os nossos amores. O que nos define são os nossos desejos. E isso é teologia de Santo Agostinho, para os irmãos católicos, mas para nós, Agostinho de Hipona. Então, por favor, guardem isso. O que nos define é o que nós amamos. É o que nós amamos. Vimos isso na semana passada. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que há de mais valoroso, de mais importante, de mais precioso para nós é o lugar em que o nosso coração estará. Palavras benditas do Senhor Jesus para nós. Nós discernimos rapidamente os nossos desejos, isso é muito importante, porque o homem sem Deus, ele busca a satisfação dos seus desejos, isto é, da sua felicidade. Então a busca do homem é pela satisfação dos seus desejos, porque ele anela por felicidade. Ele acha que ao satisfazer os seus desejos, ele encontrará felicidade. E nós estudamos que o discípulo de Cristo, numa direção diametralmente oposta, ele compreende que a razão da sua vida não é a satisfação dos seus desejos e nem uma busca por felicidade, mas é o quê? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E nós lembramos um pouquinho primeira pergunta do nosso Catecismo Menor do Westminster. Qual é o fim principal do homem? De todas as nossas aulas de escola dominical, esta deveria ser uma que nós jamais deveríamos ter esquecido. Qual é o fim principal do homem?
E a resposta dos irmãos de Westminster foi essa, dos teólogos de Westminster: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Presbítero, e as minhas necessidades? Presbítero, e os meus sonhos? Presbítero, e os meus anelos? Presbítero, e aquilo que eu preciso para viver? Irmãos queridos, quando a nossa vida é colocada diante de Deus com o propósito de glorificá-lo, a garantia das Sagradas Escrituras é que nada nos faltará. Nada nos faltará. Nós não estamos mais, louvado seja Deus, louvado seja Deus, nós não estamos mais à nossa própria sorte em Cristo Jesus. O Senhor cuida de nós. E qual é a nossa resposta a essa realidade bendita? Glorificá-lo. A nossa vida glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Então discernimos isso, senso comum. Segunda-feira brava, vamos acordar, trabalhar, viver a vida, com todas as suas implicações. Qual é a vibe da segundona? O homem buscando satisfazer os seus desejos, o homem buscando felicidade a qualquer preço, essa é a vibe. E nós, contraculturalmente, temos que apresentar um novo jeito de viver. E qual é esse jeito de viver? Viver para glorificar a Deus. Daí vamos ser taxados de uma série de coisas. Tranquilo, tranquilo. Porque na história da igreja, nas histórias dos santos do passado, essa realidade se repetiu. Então nós temos que viver isso de maneira intensa, de maneira verdadeira, sabendo que o fim principal da nossa existência é glorificar a Deus. E um texto maravilhoso em Romanos 11:36 para nós decorarmos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então nós precisamos compreender isso. Precisamos viver isso. Quando trabalhamos, quando estudamos, quando nos divertimos, quando fazemos qualquer coisa, tudo tem que ter um sentido e um significado e uma direção. E a direção é o Senhor, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o apóstolo Paulo aqui está falando do Senhor Jesus. Por isso que a proposta do Evangelho é oposta à cultura secular. Oposta, meus irmãos. Por isso temos que reorientar nossos desejos. Nós temos que, não um processo pedagógico, mas um processo andragógico. Temos que desaprender algumas coisas, para que nós possamos reorientar os nossos desejos. Colocar aquilo que tem valor no seu devido lugar e deixar aquilo que não tem valor em outro lugar. Então nós precisamos reorientar os nossos desejos, porque senão, meus irmãos, nós seremos como todos aqueles que não conhecem o Senhor. E nós sabemos a palavra duríssima do Senhor Jesus para aqueles que são dele e vivem como se não fossem. Um juízo do Senhor. Qual é a realidade do sal que não tem sabor? Qual é a realidade? Para nada mais presta aqui, lançado fora, ser pisado pelos homens. Por isso a proposta da nossa série de mensagens, reorientar os nossos desejos, os nossos afetos, os nossos amores, uma mudança de 180 graus. E nós precisamos fazer isso com uma esperança bendita em nossos corações. Presbítero, você não sabe metade da situação. Eu falo, não sei mesmo, meus irmãos, não sei. Mas eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. E todos os dias, meus irmãos, a cada começo de dia, quando o sol nasce, os nossos olhos se abrem para esta realidade. A certeza que temos que ter em nosso coração é que o Senhor nos dá, em Cristo Jesus, a possibilidade do recomeço.
Não importa, Deus não tem problema com passivo, meus irmãos. Não tem problema com passivo. Deus não tem esse tipo de problema. Nós temos uma inadequação com passivos, mas o nosso Deus não. Por isso, todos os dias, todas as manhãs, quando abrimos os nossos olhos para a vida, nós temos que ter essa certeza bendita em nosso coração. Nós temos em Cristo Jesus a possibilidade do recomeço. Que coisa linda, meus irmãos, todos os dias. Mas presbítero, você não sabe. Não sei, meus irmãos, mas eu sei que o meu Senhor é poderoso para possibilitar a cada um de nós a possibilidade do recomeço. Por isso que nós podemos ouvir uma série de mensagens como esta, com o nosso coração aquecido pelo Espírito Santo. Com a certeza que nós podemos fazer a nossa vida ser diferente. Que nós podemos ensinar o nosso coração, mediante as disciplinas espirituais, a caminhar na direção da vontade de Deus. Nós podemos. A pergunta que eu quero fazer para vocês nessa hora, de maneira introdutória, e eu não posso ser demorado, porque a minha filha falou que é no máximo 45 minutos, Fábio. 45, Laiana falou, então, preciso terminar a minha fala em 45 minutos. Nós queremos. A possibilidade o Senhor nos dá. A pergunta é, nós queremos. Nós queremos. Existe um preço, meus irmãos. Assim como o nosso Senhor pagou um preço na cruz do Calvário, existe um preço que cada um de nós paga. Na expressão de Dietrich Bonhoeffer, é o preço do discipulado. O preço da renúncia, o preço de entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, o preço de esticar a nossa mão e falar, Senhor, conduze-me, não mais eu, não mais o que eu quero, não mais os meus desejos egoístas, mas a tua vontade em minha vida. Então, meus irmãos, nós queremos. Diagnosticando o problema, parte 2, que é o tema da nossa fala hoje. Entendemos que o que nos move são os nossos desejos. É o que nós queremos, é o que nós anelamos. Entendemos isso. Não é o que sabemos, é o que desejamos. Entendemos isso. Agora eu gostaria que nós compreendêssemos um pouquinho do que vai dentro do nosso coraçãozinho. Quantas vezes, meus irmãos, a gente ouve os mais novos, siga o seu coração. Não é uma frase bonita, irmãos? Facebook, põe no stories do Instagram, siga o seu coração. Faz isso não. E a gente vai refletir sobre isso hoje. Então, as idolatrias do coração. Mateus capítulo 15, meus irmãos, de 1 a 20, é o texto que eu quero utilizar para nós refletirmos sobre isso, sobre as idolatrias do nosso coração. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20, nosso pastor tem usado a Nova Versão Internacional e eu usarei também esta versão. Mateus capítulo 15, versos de 1 a 20, contexto. Jesus está vivendo o auge do seu ministério. Jesus está no apogeu do seu ministério terreno. Sinais, prodígios, maravilhas, o povo se ajuntando, se achegando a ele, muitos compreendendo aquilo que estava acontecendo, muitos, esse é o contexto. O auge do ministério do nosso Senhor aqui na terra. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse:
Honre teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Versículo 5. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, os seus desejos, os seus amores, os seus anseios estão longe de mim, longe de mim. Em vão me adoram, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ah, Senhor, Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede neste dia do Senhor, de estarmos com os nossos irmãos e as nossas irmãs, diante do Senhor, diante da tua palavra bendita, Senhor. E eu peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, reorientar os nossos desejos, para que nós possamos discernir os desejos proibidos que estão em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, purificados por Ti, servirmos ao Senhor com as nossas vidas, servirmos a nossa geração, ser bênção nesse tempo, Senhor. Ó Deus, fale aos nossos corações, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. João Calvino faz a seguinte afirmação em sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã, quando ele vai falar do conhecimento de Deus, mas ele trata antes disso, no conhecimento do homem, e Calvino afirma que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coraçãozinho, que a moçada fala para a gente assim: siga seu coração,
Siga. Calvino diz, afirma que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O ser humano tem uma tendência natural para a idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é tudo que adoramos no lugar de Deus. Tudo que adoramos no lugar de Deus. De outra maneira, é tudo que amamos mais do que a Deus. Há um tempo atrás, tive o privilégio de estar num encontro estudando o livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. E eu já tinha lido esse livro uma vez, 2 vezes, e tinha muita dificuldade de entendê-lo. O servo de Cristo trouxe um dos maiores especialistas em C.S. Lewis sobre esse livro, Os Quatro Amores, e ele nos explicando sobre essa questão desses amores, esses desejos, amores errados, né? E ele explicava para a gente que na visão de Lewis, idolatria não era você amar menos, por exemplo, a sua esposa, amar menos o seu trabalho, amar menos o seu filho. Não é uma questão de amar menos, não é uma questão disso. Ele nos ensinava que nós temos que somente amar mais a Deus. Amar mais a Deus. O trabalho é importante para mim? Muito importante. A família é importante para mim? Muito importante. Os filhos, né? A gente fala dos filhos, o que acontece? A gente fica assim, sorri. Mas não tem problema. Eu não preciso amar menos. Eu só preciso amar Deus mais. Então, é tudo que nós amamos mais do que Deus. Mas daí vem o Timothy Keller e piora um pouco a situação. Timothy Keller diz que idolatria é tudo aquilo que eu não consigo viver sem. Daí ele piora um pouco, né, gente? Você olha para as pessoas queridas e fala assim, como eu posso viver sem? E Keller afirma que nós como discípulos de Cristo, nós só não podemos viver sem Deus. Então, idolatria é isso. É tudo que nós adoramos no lugar de Deus, e é tudo que nós amamos mais do que Deus. Mais do que Deus. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos. Onde, meus irmãos? Onde o povo de Israel ergueu ídolos? Onde? Nos seus corações. Foi nos seus corações que o povo de Israel desejou, amou mais do que a Deus. Foi em seus corações que ele produziu, que eles ergueram ídolos e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ezequiel 14:3. Então, olha o discernimento que o Senhor dá ao profeta Ezequiel. Os homens mesmo ergueram ídolos em seus corações. Vocês se recordam, irmãos, do povo? Mal tinham saído do Egito. Sinais. E às vezes a gente pensa, né? Às vezes eu penso, uma digressão, né? Eu falo, Senhor, se eu tivesse visto coluna de fogo, nuvem, de dia, codornizes, será que eu não teria mais fé? A gente pensa essas coisas. A gente pensa nisso. Mas esses irmãos viram tudo isso e fizeram o quê? Murmuraram contra o Eterno. Murmuraram. Então por quê? Porque os ídolos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós buscamos algo para amar mais do que a Deus. E então, meus irmãos, a idolatria passou por um processo de sofisticação. O homem é mais sofisticado hoje. A gente é moderninho. Não somente na forma de ídolos feitos por mãos humanas, mas por ídolos, desejos gerados dentro do coração. Mais uma vez quero me valer da sabedoria do C.S. Lewis.
C.S. Lewis falando, inclusive no livro que o Caio está estudando com os jovens, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Lewis vai falar sobre a gula da sofisticação. Eu não preciso comer muito, eu preciso comer coisas sofisticadas. O Juliano gosta de hambúrguer, eu não quero aquele burgão, eu quero aquele blend, sabe, picanha, fraldinha, de Angus, de Wagyu, não sei. O Juliano depois explica para vocês essas coisas, mas existe tudo isso. Então é um processo de sofisticação. Nós nos tornamos, os homens se tornaram mais sofisticados na sua idolatria. São ídolos que são criados no coração. E nós levantamos esses ídolos, esses postes ídolos, que são o quê? Os nossos desejos. E de certa forma, meus irmãos, o perigo deles para nós é que eles vêm escondidos por virtude. Virtude. Que coisa melhor do que o conhecimento? Vamos falar de conhecimento. Não é uma virtude, a sabedoria? Mas ídolos podem estar por trás disso. O orgulho, a soberba, a arrogância. Escondidos por trás da aparente busca pelo saber. Então esse é o perigo. Olhe que ídolo sofisticado, meus irmãos. Olhe que ídolo sofisticado. Então, é uma sofisticação do pecado. Os perigos de um discernimento errado do problema. É a situação dos escribas e dos fariseus. Os perigos de um discernimento errado do problema. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos antes de comer, os discípulos de Jesus. Temos aqui os fariseus, que eram uma seita dentro do judaísmo, só para a gente poder se situar melhor. Dentro do judaísmo primitivo, os fariseus desenvolveram uma tradição de interpretação estrita da lei mosaica, desenvolvendo um amplo conjunto de extensões orais da lei destinadas a manter a identidade religiosa e a pureza. E os escribas, que eram os especialistas na lei e na sua interpretação. Então chegam para Jesus aqui a fina flor da sociedade religiosa judaica, a elite da sociedade judaica. Os irmãos se recordam que a sociedade judaica, grosso modo, os saduceus de origem helênica, os fariseus, os essênios, aquele pessoal meio transcendente, e o pessoal do povo, da galera, o pessoal da turma aí da pesada, que eram os zelotes. Grosso modo, essa era a divisão da sociedade judaica nos dias de Jesus. Mas o que esses fariseus fizeram? Eles foram criando interpretações da Torá, da lei de Deus, interpretações. Mais ou menos 200 anos após a morte de Cristo, essa tradição oral, ela é escrita na forma daquilo que os judeus têm hoje, num livro chamado Talmud. O Talmud é mais ou menos isso, a interpretação da Torá, do Pentateuco, dos 5 livros da lei. Então, esses homens chegam a Jesus falando que os discípulos de Jesus estavam transgredindo uma interpretação que eles tinham da lei. Caminhando um pouquinho. A tradição dos líderes anciões, ou seja, no presente caso, as regulamentações impostas por antigos rabinos e entregues à atual geração, havia uma vasta gama de opiniões e decisões que foram recebidas desde o passado. Essa tradição era considerada como sendo tão obrigatória quanto a própria lei de Deus. Quer dizer, que os fariseus, eles colocavam a tradição deles na mesma igualdade com a palavra de Deus. Nada muito diferente do que já aconteceu no passado. Nada. Você vê, irmãos, como as coisas não têm muita novidade? Daqui uns dias vamos estudar a Reforma Protestante do século XVI, vamos estudar o princípio da somente Escritura e vamos relembrar que os nossos irmãos católicos, eles colocaram a tradição
no mesmo pé de igualdade da palavra. E o que os fariseus fizeram? Colocaram a tradição no mesmo pé de igualdade da palavra. Essa tradição era considerada como sendo tão obrigatória quanto a própria lei de Deus, visto que, de acordo com os escribas e seus seguidores, ela mostrava o que a lei divina realmente significava, ou seja, como a mesma se aplicava à vida cotidiana. Era a hermenêutica judaica aplicada à vida cotidiana, isto é, a interpretação. Era assim que esses irmãos viam a tradição, esses irmãos fariseus. Para os fariseus e escribas, o problema estava no não cumprimento das leis cerimoniais. E aqui é uma questão muito importante. A questão, meus irmãos, não era, e quando a gente lê assim meio rápido o texto, a gente pensa que era uma questão de hábitos de higiene. Não era. Não era que os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãozinhas. Eles não estavam fazendo os ritos de purificação que os escribas e fariseus achavam que era necessário, porque eles eram exclusivistas, meus irmãos. E aqui é muito importante. Era uma religião exclusivista. Deus era só para quem? Para eles. Então, se na improvável hipótese deles tivessem tocado num impuro, num gentil, o que eles deveriam fazer quando fossem tomar sua refeição? A purificação cerimonial. Porque para eles, somente eles eram dignos do favor de Deus. Então, era uma questão de hábitos e higienes, ritos de purificação. Eles enfatizam isso ao citar a tradição dos anciões. Paramos um pouquinho aqui. Vamos refletir? Será que às vezes, uma pergunta para a gente pensar, será que às vezes a gente não incorre no mesmo erro? Quando a gente cita uma tradição e não cita o quê? A palavra. Faz falta, viu, Azor? Antigamente a gente pregava com a Bíblia na mão, né? Então a gente ia usar esse exemplo e pegava o quê? A Bíblia agora, mas está aqui, tá, irmãos? Digitalizada. Será que nós não fazemos isso? A tradição tem seu valor? Jesus não fala que a tradição não tem valor. Jesus não diz isso. Jesus fala que nessa questão específica, o entendimento deles estava muito errado. Nessa questão. Noutras não. Será que nós não fazemos isso às vezes? A gente vai ficando velho. Olhe, porque não é assim? Não. Nós temos que olhar para onde? Para a palavra de Deus. Eles não perceberam onde estava a origem do problema. A origem das impurezas, a origem do pecado. Eles não perceberam isso, os fariseus. Respondeu Jesus, olha a resposta de Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Escribas e fariseus, por que os seus discípulos, Jesus, transgridem a tradição dos anciãos? Jesus responde para ele, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa do quê? Por causa da tradição de vocês. Jesus começa a revelar aos fariseus a realidade do engano deles. Os fariseus se preocupavam com a tradição. E nós vamos aprender mais para frente um pouquinho, porque eles viam benefício nisso. Eles tinham vantagens com isso. Eles tinham ganho com isso. Os fariseus se preocupavam com a tradição dos anciões. E Jesus os acusa de transgredirem o mandamento de Deus. Vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe qualquer
qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Olha a palavra do Senhor. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus expõe o pecado dos fariseus e apresenta a forma como eles transgrediram o quinto mandamento. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Então Jesus expõe o pecado dos fariseus e apresenta a forma como eles estavam fazendo isso. Olha o que nos diz aqui, está grifadinho ali. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai e sua mãe dessa forma. Como os fariseus transgrediam o quinto mandamento? Os fariseus e escribas estavam dizendo aos filhos que, olha a inteligência deles, meus irmãos, que havia uma forma de se defender do pesado fardo de ter que honrar seus pais e sua mãe, seus pais, principalmente na questão financeira, sustentando-os. Os filhos apenas precisavam dizer que os recursos necessários para honrar esse mandamento eram uma dádiva de Deus. Fazendo assim, eles estavam livres das obrigações decorrentes do mandamento. Simplificando: preciso ajudar o meu pai. Meu caso, papai está numa clínica de idosos, já bem velhinho, por conta do Covid, já contei a história para vocês. Os recursos dele são insuficientes para ele se manter numa clínica. O que nós filhos temos que fazer? O que os filhos têm que fazer? Ajudar o pai para ele poder pagar todas as suas despesas ali. E o que os escribas e fariseus faziam? É o seguinte: o recurso que eu poderia utilizar para honrar o meu pai e minha mãe, eu consagrei a Deus. Não posso usar. Deu ruim. Vocês entenderam? Olha como eles usavam a lei, quer dizer, a tradição, para transgredir a lei. É a acusação de Jesus. Quer dizer que se eu tenho algo que irá fazer com que eu possa cuidar do meu pai, dos meus pais, eu digo que esse recurso é dádiva de Deus e estou isento da responsabilidade. Olha que coisa, como eles eram, não posso falar a palavra, mas era isso, como eles eram isso. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus, meus irmãos, então, revela as motivações do coração dos escribas e fariseus e como eles usavam a tradição. Nesse caso, somente para os seus próprios benefícios. Então, qual era o propósito? Vou usar um termo do dia a dia. Qual era o propósito daquela papagaiada toda? Não utilizar dos meus recursos para honrar pai e mãe. E eles estavam preocupados com o quê? Com os ritos cerimoniais. Que os discípulos de Cristo não faziam os ritos cerimoniais de purificação. E Jesus fala assim: vocês transgridem o mandamento de Deus, por conta da tradição de vocês. O coração de vocês estava no dinheiro, o coração de vocês estava nos recursos, nos bens materiais, e por conta do valor que vocês davam para isso, vocês estavam desobedecendo o quinto mandamento. Porque os ídolos que eles tinham levantado em seus corações era o valor que eles davam para os bens materiais. E não tinha cobrança, meus irmãos. Eles poderiam usar aquela dádiva de Deus para o seu benefício próprio. Então, esse é o perigo de discernirmos errado o problema, de não percebermos onde está o problema.
O problema não estava em questões de aparência, o problema estava no coração dos escribas e dos fariseus. E os perigos de uma religiosidade sem conversão. E olha a palavra de Jesus citando o profeta Isaías: hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, os perigos de uma religiosidade sem conversão. Me honram com os lábios, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Quais as marcas, então, dessa religiosidade condenada por Jesus? Superficialidade no testemunho. Eles estavam tão preocupados com as coisas aparentes, extremamente preocupados com o que as pessoas iam dizer deles. Tinham um zelo pela reputação deles, pela moralidade deles, mas era algo extremamente superficial, porque não afetava as entranhas, não afetava o coração deles, era só para os outros verem. Então, uma superficialidade no testemunho. Isso é um alerta para nós também, do nosso testemunho. Uma frieza na adoração. Era algo mecânico, feito porque tinha que ser feito. Não era algo que brotava do coração deles, não era um desejo sincero por Deus, mas era apenas o cumprimento de ritos religiosos. E, por último, e a pior de todas, era uma religiosidade utilitarista. Se é para eu ter ganho, eu crio uma tradição que vai me favorecer. Porque os fins justificam os meios. Vocês estão vendo como não há nada novo debaixo da terra? O economista, filósofo John Stuart Mill, lá no século 19, John Stuart Mill, quando ele desenvolve a teoria do utilitarismo, do pragmatismo, olha, nada novo. Os fariseus e escribas, nos dias de Jesus, já tinham essa filosofia, já era o modus vivendi, o modus operandi deles. A religiosidade deles era uma religiosidade utilitarista. Eu tenho benefício nisso, então eu faço. Se eu não tenho ganho, eu não faço. Parece tão distante de nós isso? Se vai me dar lucro, ok. Se vai me dar ganho, ok. Se não vai, estou fora. Então essas eram as marcas da religiosidade condenada por Jesus, que é um alerta para nós. Mas o seu coração, versículo 8, e olha a denúncia de Jesus citando Isaías: mas o seu coração está longe de mim. Jesus apresenta a raiz de todo o problema da religiosidade dos seus dias. O coração do povo e dos seus líderes estava longe de Deus. Às vezes perguntam para a gente: qual o problema da igreja dos nossos dias? Às vezes perguntam para a gente: por que a igreja não impacta a realidade do seu entorno? Perguntam para a gente. Porque num tempo de tanta confusão, nós não ouvimos a voz dos profetas de Deus. Por quê? Por quê? Jesus apresenta a raiz de todo o problema da religiosidade dos seus dias. O coração do povo e dos seus líderes estava longe dele. Longe. E dar-vos-ei, e esse povo, eles estavam sob uma promessa. Eles tinham promessas especiais para eles. Essa promessa de Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentre vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Aqueles irmãos do passado sabiam dessa realidade. Nós sabemos dessa realidade. Há uma promessa para mim e para você, do Senhor nos dar um coração novo. Aquilo que eu disse na introdução da minha fala, todos os dias, o Senhor nos dá a possibilidade do recomeço.
Não é o que os outros vão falar da gente. O Senhor nos dá a possibilidade do recomeço. E dava a possibilidade do recomeço para o povo dos dias de Jesus. Dar-vos-ei um coração novo. Um espírito novo. Tirarei de vós esse coração insensível e colocarei um coração de carne. O problema daqueles irmãos era, eles estavam distantes de Deus. O coração distante de Deus. A raiz das idolatrias, portanto, meus irmãos, está no coração, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Vamos lá para o versículo 18 agora. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. As coisas que saem da nossa boca. Por quê? Porque elas revelam aquilo que está no nosso coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos. Do coração saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Eu pergunto, dá para seguir o nosso coração? Hein? Um jovem, um adolescente com dúvidas, com relação a sentimento, e o conselho é, siga o seu coraçãozinho. E o que tem nesse coraçãozinho lindo? Homicídios, maus pensamentos, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O teólogo John Frame vai nos ensinar um pouquinho sobre essa questão. Recomendo aos irmãos que gostam de boa teologia, leiam os livros do John Frame. Nossa editora, fazer propaganda agora, Azor, a nossa editora, publicadora presbiteriana, hoje editora Cultura Cristã, tem editado livros desse teólogo assim em quantidades absurdas. Comprem, ajudem nossa editora, abençoem nossa editora e sejam abençoados por um conteúdo de primeira qualidade. John Frame nos ensina o seguinte: o coração é o centro da existência humana. Não é o nosso cérebro, não é o arcabouço do nosso conhecimento, não são as estruturas de conhecimento que estão formadas dentro do nosso cérebro, é o nosso coração, é o que somos mais fundamentalmente como Deus nos vê, é o que somos mais fundamentalmente, é como Deus nos vê, é o que somos quando todas as máscaras são tiradas. Vocês se recordam do elogio caloroso do Senhor Jesus para os fariseus e escribas, hipócritas. Quando as máscaras de vocês caírem, o que vai acontecer? Será revelado aquilo que realmente vocês são. Então é o que somos quando todas as máscaras são tiradas. O coração está comprometido com Deus ou é endurecido e comprometido com um ídolo. Não existe coluna do meio. Ou o nosso coração está comprometido com Deus e a sua palavra, ou o nosso coração está comprometido com os nossos próprios desejos e com os ídolos que nós levantamos em nossos corações. Esse compromisso, isso é fundamental para nós entendermos a nossa mensagem de hoje. Esse compromisso do coração governa a direção fundamental da vida humana, isto é, das nossas vidas. Então, discernindo o problema, as idolatrias do nosso coração, porque os compromissos do nosso coração vão governar, vão direcionar toda a nossa existência. E é um teólogo falando, não é um presbítero. É um teólogo falando. Ele está afirmando que nós somos aquilo que nós amamos. Nós somos aquilo que nós desejamos. Os compromissos do nosso coração governarão a direção fundamental da nossa vida.
E nós temos que discernir o que está no nosso coração. É o que John Frame está nos ensinando. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem puro. Que saem do coração. Que saem da boca vêm do coração. Aquilo que falamos é um reflexo do que está no coração. Portanto, meu irmão e minha irmã, cuidado. Cuidado. Cuidado com o que nós falamos. Domingo passado eu falei do cuidado com os nossos olhinhos, para os meninos principalmente. E agora um pouco mais para as irmãs. Cuidado com aquilo que nós falamos. Porque as coisas que saem da boca vêm do coração. Vem do coração. Aquilo que falamos é um reflexo do que está no coração. Pensem nisso, meus irmãos. Pensem nisso. Lucas 6,45. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O que o homem bom faz? Tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o que o homem mau faz? Tira coisas más do seu coração, mas do mal que está em seu coração. Se fazemos coisas boas, é porque o nosso coração está cheio do quê? De coisas boas. Se fazemos coisas más, se temos desejos que não são dignos de um servo de Deus, se anelamos por coisas que não deveríamos anelar, é porque o nosso coração está cheio de coisas más. E olha a conclusão aqui. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Perdão, meus irmãos, a minha memória bíblica é da Almeida Revista e Atualizada. O presbítero Fábio está rindo ali, mas ele sabe do que eu estou falando. A gente está lendo a Nova Versão Internacional e o nosso cérebro está lendo a Almeida Revista e Atualizada. É um choque. Culpem o Wellington, não eu. Porque ele que fala para a gente usar essa. Mas vamos lá? Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E o que temos falado? Presbítero Fábio, na lição da escola dominical, hoje sobre Romanos, nos admoestou. Hoje teve a admoestação do presbítero sobre a forma como nos relacionamos, como falamos. E ele nos ensinou esta manhã que nós devemos nos relacionar fundamentando isso no amor. Como devemos nos relacionar com os nossos irmãos da fé? Em amor, compreendendo as limitações, as dificuldades de cada um. Somos pessoas diferentes, mas o que nos une é Cristo, a cruz do Senhor Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que falamos é um reflexo do que está no coração. Por isso que o apóstolo Paulo fala que como nós devemos nos relacionar e falar, falando entre vós como? Me ajudem aqui, falando entre vós como? Salmos, com cânticos, com hinos, não é isso? Essa era a maneira que nós, povo de Deus, deveria se comunicar. Não como Tiago lá, não quero nem citar Tiago, tá? Pois do coração saem então os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, e essas coisas tornam o homem puro. O que precisa ser purificado é o coração do homem. Essa é a raiz do problema. Essa é a raiz do problema. E é isso que nós precisamos discernir. É isso que Jesus queria ensinar aos escribas e os fariseus, e é isso que ele quer nos ensinar hoje. Que o que precisa ser purificado é o nosso coração. Olha o que diz Colossenses 3,5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele está citando aqui o que Jesus disse para os escribas e fariseus: imoralidade sexual, impureza,
paixão, desejos maus e ganância. E como o apóstolo Paulo chama essas virtudes? Idolatria. Ídolos, postes ídolos que o povo levanta em seu coração. Então façam o quê? Morrer. O que precisa ser purificado é o nosso coração. Por isso a promessa de Ezequiel 36, dar-vos-ei um coração novo, colocarei dentre vós um espírito novo. Por quê? Porque tudo isso é idolatria. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então o que precisa ser purificado é o coração do homem. E isso, meus irmãos, e isso é obra do Espírito Santo. Não adianta nós termos o reverendo Wellington, nosso mestrando em pregação, bênção, mas a conversão é uma obra do Espírito Santo. O termo técnico para isso é suprateórico. O termo técnico é suprateórico. Está para além das questões de cognição, do cognitivo, de conhecimento, é maior que isso. É o Espírito Santo agindo aonde? No coração do homem. É uma obra do Espírito Santo. Por isso, isso é causa de nós fazermos o quê? Oração. Não é causa de estudarmos, é causa de orarmos. Por isso nós oramos pela conversão das pessoas. Porque isso é uma obra do Espírito Santo na direção do homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna mais impuro. C. Devemos ter toda a atenção às coisas que realmente importam, isto é, cuidarmos do nosso coração. Você sabe o que os fariseus faziam, irmãos? Para nós mesmos, assim, coisa nossa, da nossa gente. Sabe qual era a vocação dos escribas e fariseus? Fumaça. Vocês conhecem a filosofia da fumaça? O cara fala, joga fumaça, para quê? Para esconder a realidade. Os escribas e fariseus, eles eram mestres em fumaça. Vocês já viram gente assim? Fala. Daí você vai olhar, não fez? Não fez o quê? Nada. Só eu que conheço gente assim, eu sei que vocês não conhecem. Fumaça. Então o que acontece? Começa a desviar a atenção. Essa era a vocação dos fariseus, não deve ser a nossa. Por isso nós devemos ter toda a atenção às coisas que realmente importam. Posso dar um exemplo? Pai de 2 filhas, já terminando a fase de educação das minhas filhas. O teste será agora, da educação que eu e a Luciane demos para as meninas. Porque a coisa mais importante que eu e a Luciane deveríamos dar para a Carol e a Laena era o amor a Deus. Elas entenderem que aquilo que é central na existência do ser humano é amarem a Deus. Não era ter uma boa educação, uma boa faculdade, uma boa profissão, nada disso. Isso é importante? Tem o seu lugar? Tem. Agora eu pergunto, isso é o que importa na educação dos nossos filhos, daquele que tem. Você está com o Miguelzinho lá, Caio. Isso é importante. E às vezes, meus irmãos, sou pai, a gente preocupado em pôr um bom colégio, se esforça para pagar um bom colégio, depois fica 10 anos, pagando a faculdade das crianças, um tempão, no meu caso, né? As crianças vão se formar e eu continuo pagando a faculdade delas. Mas o que é realmente importante para os nossos filhos? O que é central para a vida deles? Eles amarem a Deus. Não adianta ser doutor, não adianta ser médico, não adianta ser empresário. Nada disso terá valor para a eternidade. E às vezes a gente perde o nosso foco. Falo como pai, a gente perde o nosso foco. A gente está preocupado com a escola, com a faculdade, com as notas dos nossos filhos, e a gente gosta de falar de nota de filho. Da nota ruim a gente não conta, mas das boas. Por quê? Porque nós devemos ter toda a atenção às coisas que realmente importam. Cuidar do nosso coração. No nosso caso, como pais, cuidarmos do coração dos nossos
filhos. Isso é o que importa. Para a eternidade é isso que importa. Já estamos terminando já. O que eu vou levar para o meu coração? Não se esqueçam, meus irmãos, nós somos aquilo que nós amamos. E o nosso coraçãozinho é uma fábrica de ídolos. Nós levantamos ídolos em nosso coração. Não se esqueçam disso. Então aprendemos o que nos motiva, aprendemos por que isso nos motiva, os desejos do nosso coração. Quero repetir o texto de Provérbios que usamos domingo passado. Acima de tudo. Vamos ler juntos? Está ali? Vamos ler juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mais uma vez, bem bonitinho. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Termino citando Agostinho de Hipona. Criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. O Senhor nos criou para ele, e o nosso coração, coração regenerado, um coração novo, dentro de um espírito novo, não tem sossego quando? Enquanto não repousar em ti. Por isso que nós, como filhos e filhas de Deus, temos que viver os nossos dias com um santo sentimento de inadequação. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar está separado para vivermos eternamente com o Senhor. Por isso que o Senhor nos criou para Ele. E o nosso coração regenerado não encontra sossego, não encontra paz, enquanto não voltar para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos o problema do ser humano. E o problema do ser humano é um coração distante de Deus. É um coração idólatra. É um coração que busca satisfazer os seus desejos. Mas que o nosso desejo seja glorificar a Deus. Que o nosso desejo seja amá-lo. Que o nosso desejo seja que a totalidade da nossa existência seja com o propósito único de glorificar a Deus. Deus muito nos abençoe. Deus muito os abençoe em nome de Jesus.